Bom dia a todos, agora oficialmente, né? É um prazer estar aqui no centro, para mais essa semana de rodada, acho que a Cássia organiza todo ano. Eu vou falar brevemente um pouquinho do centro. Eu sou professora convidada do centro, então talvez a Cássia fosse a melhor pessoa para apresentar. Mas o Centro Mackenzie de Política Pública e Política de Integridade, é o CEMAP, foi criado, né, ele já tem um histórico aí, 2019, quando começou a ser pensado, mas foi criado mais recentemente com essa ideia mesmo de ser um centro acadêmico de pesquisadores para procurar esse propósito da gente desenvolver, estudar modos de desenvolver e implementar as políticas públicas no Brasil. E aí, várias políticas públicas. A minha área é um pouco mais ligada à parte de energia, né, mas a Cássia tem um escopo, o centro tem um escopo maior do que só energia, tá? Deixa eu ver se... Então, tem uma atuação assim, multidisciplinar e interdisciplinar, desculpa aqui, científica e tecnológica, estimular o desenvolvimento de pesquisa de alto desempenho acadêmico, bem como promover com excelência consultoria e outros cursos avançados para o aprimoramento e proposição de políticas públicas e diretrizes empresariais que zelem pela integridade. Desculpa, eu não gosto muito de ler, mas a minha experiência com o centro começou mais no ano passado, onde eu fui convidada para ser uma das professoras para coordenar a parte de energia, de transição energética, junto com a Cássia. Então, o que a gente promove, de fato, são estudos aqui, para a gente, tem bolsistas, tem estudos, para a gente sempre estar auxiliando as empresas e institutos públicos também a desenvolver com maior integridade as políticas do Brasil. Tá? Era um gap que a gente sentia que existia, que as políticas são feitas às vezes direcionadas para um único objetivo, e a gente sentia essa falta de alguém, de um centro acadêmico que estudasse essa integração das políticas com um olhar mais em condutas, em regulação, propósito da regulação. Então essa foi a ideia de criar o centro, tá? Acho que a Cássia, se ela chegar aqui no final, pode falar muito melhor do que eu, que ela é a coordenadora do centro. Ela pediu também para eu divulgar essa agenda do Mackenzie, tá? Estamos tendo agora os diálogos, essa semana, né? É o diálogo de direito e da transição energética, que são esses encontros que a gente vai fazer. No dia 20 a 23/9 ocorre em Nova York a New York Climate Week, e a gente vai organizar com Colômbia um fórum do Brasil. Não sei se alguém estiver lá, mas se tiver, são todos convidados para participar lá na universidade. Você vai, querida? Você vai estar lá? Pois eu não deu para pular. Dia 3 de outubro também a gente vai ter aqui também um encontro de políticas públicas do agronegócio e biocombustíveis, um tema também super legal. E no dia 8 e 9/10 a gente participa, e eu organizo junto com a Cássia também, do EVEX Portugal. O EVEX agora vai ter também essa semana, antes de setembro, depois eu deixo aqui divulgado para vocês online, que é virtual, todo virtual, e depois tem um encontro em Portugal. Dia 7/11 já está programado aqui também o Congresso Brasileiro de Transição Energética, a gente também já está chamando umas pessoas bem legais, que vai ser no auditório. E de 11 a 22/11 a gente vai estar na COP. Logo depois da COP eu vou propor também a Cássia para a gente fazer um encontro e debater um pouco quais foram as conclusões, o que foi discutido lá em Baku. A COP esse ano é em Baku, que é no Azerbaijão, que eu não sabia muito onde era até porem a COP lá. Como é que faz para chegar lá? Eu ainda estou descobrindo, mas vou chegar. Mas se parar para pensar, é até uma oportunidade de pôr o país no mapa, né? A oportunidade de conhecer e a oportunidade de colocar o país no mapa, né? Porque ninguém parava para pensar, agora é o lugar mais falado do mundo. Gente, entra, fica à vontade. E nos diálogos aqui, que é essa semana, eu troquei, tá? Até no programa está trocado, na verdade eu não podia dar aula amanhã, então a gente vai dar hoje sobre transição, regulação e transição energética. Amanhã temos a Cássia com governança global do clima. No dia 28, vai. Mudou, desculpe. No dia 28, mas eu acho que eu vou falar de uma área de regulação que pode te interessar também, da área de saúde. No dia 28 a gente tem litigância e justiça climática, tá? No dia 29, direito ambiental e financiamento climático, e no dia 30, mercados de carbono. Tá? Então, uma agenda ligada aí com transição energética, mas eu gosto de dizer que transição energética hoje tem a ver com transformação de todos os setores.
E eu trouxe uma base mais de regulação, não tanto da transição em si, vocês vão ver. Então, a regulação se aplica para todas essas áreas, e especialmente para mostrar como estão surgindo novos tipos de regulação que não eram pensados antes, justamente por causa dessa transição que está ocorrendo. Bom, meu nome é Maria João Rolim, eu sou formada em Direito, Economia, tenho mestrado em Direito Econômico, me especializei na área de energia elétrica, fiz um mestrado na Federal, depois eu fiz um LLM em Direito Europeu na London School of Economics e o meu doutorado eu fiz em Sustentabilidade e Energia na Universidade de Dundee, no Centro de Energia de Dundee, na Escócia. Mais frio que aqui, gente, posso garantir. E demorei muito para fazer, mas acabei. Demorei mesmo. Nossa, fiz part-time, demorei uns 10 anos para fazer esse doutorado. Mas acabei, publiquei, tal. Está feito. Vou trazer, depois eu combinei com a Cássia que eu vou doar alguns livros que eu tenho para o centro e ela vai também aí sortear para vocês. Da minha tese mesmo, que está em inglês, mas outros também que a gente faz uma coletânea há muito tempo de temas do setor elétrico, temas de direito, de regulação. Aí eu vou passar para ela sortear aí para os alunos ou deixar à disposição como ela entender melhor, tá bom? Bom, gente, aqui tem um pouco de teoria, mas vocês vão ver que é importante a gente ter um pouco de teoria para a gente entender. Olha eu já, tira isso daqui. Mais seguro, né? Mais seguro, você sabe, né? Tem um pouco da teoria, mas é importante a gente entender teoria, porque hoje a gente fala de regulação e regulação tomou um sentido assim, diferente, um sentido mais amplo, um sentido menos centralizado. Regulação hoje ocorre de diversos modos, não é só através do Estado, nem através de lei, nem só através também do regulador que a gente conhece, setor regulado, tipo energia é um setor regulado, telecom é um setor regulado, saúde, não só através das agências tradicionais. Então, a regulação ela tem alcançado um outro escopo de condutas, de códigos de condutas, de associações, da sociedade civil se movimentando, que acabam interferindo na forma que esse setor funciona, na forma que esse mercado funciona, sem necessariamente ser uma legislação, uma lei e tal. Eu até trouxe um exemplo de uma lei, mas depois eu trago outro, tá? Não. E agora? Agora não funciona aqui. Vou aqui, que vai ser mais fácil. Opa, voltou. Então, a regulação, assim, nesse sentido mais amplo, na verdade, uma relação entre a sociedade e o Estado. Uma relação que a gente já determina um pouco na nossa Constituição. Quando a gente fez a Constituição lá atrás, a gente já tem um pouco definido ali na Constituição quais são os princípios e quais são os moderadores desses princípios. Então, a sociedade, os princípios que regem a sociedade, que estão na nossa Constituição de 88, que a gente, assim, optou através da Constituição, né, é da liberdade econômica, da livre iniciativa e da propriedade privada. Mas isso é moderado ou relativizado com a intervenção do Estado para fazer o controle do poder econômico, para promover desenvolvimento econômico e promover justiça social. Então, lá na nossa Constituição não está escrito que a gente tem direito à propriedade privada. A gente tem direito à propriedade privada condicionada ou moderada à função social dessa propriedade. Isso modera. Então, quando o Estado interfere na economia, deveria e é tido como uma ideia de exceção na nossa economia. Nem todos os países são assim. Países asiáticos, se a gente pensar na China, é o contrário. A ideia é ser centralizado e a exceção era, né, na verdade está abrindo e mudando, mas a exceção era a iniciativa privada. O planejamento central era o princípio principal, né? Era o princípio principal, né? Mas era o princípio. Mas a gente aqui é o contrário. Então, isso, eu gosto de começar com isso, porque regular é uma forma de interferir na economia e na forma como ela funciona. Ó, já não está funcionando isso, mas tudo bem. Vê para mim só isso. Eu estou tendo que passar aqui. Então, regulação tem essa regulação em sentido amplo, que é toda... Voltou, beleza. Que é toda ação estatal de repercussão na organização e funcionamento da economia. É um princípio que está no artigo 174
e tem uma regulação em sentido estrito. Gente, também não preocupem que eu vou disponibilizar para vocês a apresentação, tá? É a regulação em sentido estrito, que é essa que a gente conhece, que é a regulação, que é a disciplina da economia pelo Estado, com o uso do poder de autoridade. Essa regulação setorial que a gente conhece, que sai lei, regulação, que o regulador emite resolução, essa é a regulação em sentido estrito. E dentro desse sentido estrito, sempre foi a regulação tradicional, tem sido muito sempre pautada na ideia de que o Estado é que tem o monopólio. O Estado é que pode emitir, o Estado é que pode regular. Mas, mais recentemente, com esses fenômenos que a gente está vivendo de transição energética, transformação de setores, descarbonização, ESG, códigos de conduta, etc., a gente tem cada vez mais ido para o modelo, a gente chama de regulação descentralizada, que é uma regulação onde o Estado não detém o monopólio da regulação. Ela virá de vários ângulos e por várias e diversas razões, influenciando no mercado que a gente está pensando no setor. E isso tem causado, assim, digamos, um movimento regulatório não muito ordenado, né? Não todo coordenado, porque vem por várias razões e de diversos lugares, essa influência no comportamento dos agentes econômicos, tá? E eu gosto de trazer também, já que a gente está falando em direito e em energia, o que é o direito da energia, porque se cruza com a ideia também de regulação. O direito da energia não tem nas cadeias, acho que aqui não tem, eu não conheço nenhuma faculdade que tem direito de energia, porque ele é um campo ainda em formação. Quem estuda muito isso é o professor Brad Brook, que é um australiano, e ele criou essa ideia que, na verdade, ele reuniu que o direito da energia é muito parecido com o direito ambiental. Ele nasce meio fragmentado, mas já está formando um corpo de princípios e de fundamentos próprios da atividade de energia, tá? E ele fala que é a alocação de direitos e obrigações referente à exploração de todos os recursos naturais, né? E a regulação desses direitos e obrigações entre indivíduos e o governo, entre governos e entre estados. Então, quando você está tratando de explorar recursos naturais, existem diversas relações se formando, jurídicas, cada vez mais amplas, que não era assim no passado, porque era mais focado a quem regulava a energia, normalmente era o Estado, mais central. Hoje em dia a gente fala em explorar recursos naturais de um modo mais amplo, de um modo mais global. E por isso tem tido tanto essa, eu não digo interferência, essa coordenação, essa correlação entre direito e atividades tipo energia, atividades mais tecnológicas. A gente cada vez mais vê o direito fazendo parte de campos que não eram próprios do direito antes, né? O direito antes era muito mais voltado para procedimental, para o dever ser, não para áreas mais de relações individuais, um pouco do direito das empresas. Hoje a gente vê um direito aí mais relacionado às atividades mesmo de exploração dos recursos naturais, tá? E aí chega nessa relação aí dos três, né? Então, hoje você se depara com um olhar muito mais multidisciplinar nas atividades, não dá mais só para dizer, a regulação é uma coisa de economista, direito é uma coisa só do advogado. Você precisa, nessa área, transitar em disciplinas diferentes, tá? Você vê aí direito, economia, tecnologia se conjugando muito mais. Eu trabalho, eu coordeno um curso também tipo um LLM, nem é um LLM, é um MBA de Direito de Energia, e meus alunos não são absolutamente só advogados, não. Tem engenheiro, tem pessoal da economia, do mercado financeiro. Para falar a verdade, os advogados hoje, nessa turma última, são até minoria, né? Ligado também aí, a energia é muito ligada à ideia de sustentabilidade. Por quê? Porque mexe com recursos naturais e mexe também com essa ideia muito próxima, essa ideia de comportamento, de aspectos comportamentais e ética. Quando a gente fala que promover sustentabilidade é usar os recursos naturais que estão hoje na medida e de uma forma que possa preservar para gerações futuras, a gente está falando em escolhas que, no fundo, são éticas, são morais, do que a gente deve deixar, do que a gente pode utilizar. Não existe uma regra definida, só pode explorar tantos % do recurso. Então,
Isso aí são conceitos éticos, vocês que são de uma geração mais nova que a minha, certamente, não existe assim uma regra para eu cumprir, existe um dever moral, ético, mais do que jurídico, de usar eficientemente para não exaurir os recursos e deixar para o futuro. Mas eu não sei nem o que deixar, porque a gente pode estar fazendo alguma coisa que no futuro não vai ter utilidade para alguém, né? Ou a gente pode estar deixando de usar, para que no futuro também vai ser visto de outra forma. Então, é importante esse conceito, essa coisa ética que tem interferido na forma das pessoas se comportarem, mas que também não vem de uma regulação que diz que você tem que fazer isso, aquilo, ou uma lei. E ESG também, que são essas normas, até muitas vezes voluntárias das empresas e das próprias corporações, que são instrumentos de regulação também, e não vieram por lei, não foi o Estado que mandou fazer, às vezes são, às vezes não são, mas que também estão interferindo na conduta, na forma de se comportar. E aí a gente tem também desafios nesse momento de transformação energética ligados à segurança energética mesmo, né? Porque a gente o mundo, assim, o mundo ocidental foi criado na base do óleo, do gás, de coisas estáveis em termos de energia. A gente está fazendo uma transformação para depender mais e mais de solar, de wind, de eólica, e tudo isso tem um comportamento energeticamente falando muito diferente de termoelétrica, né? É um comportamento intermitente, é um comportamento, não é um problema, é uma característica do novo recurso. E a gente vai ter que lidar com isso. Tem um custo hoje ainda maior, um custo financeiro, mas e o custo o custo de poupar, né? De você não poluir, que não está hoje contabilizado. Então, mas o fato é que hoje a gente tem uma exposição maior a questões de segurança energética, porque a gente vai ter que aprender a lidar com fontes intermitentes. E aí vai puxar uma série de outros desenvolvimentos tecnológicos, né? CCUS, que ela é especialista, que é a forma de capturar carbono para limpar, né? Tecnologias de captura de carbono, tecnologias de bateria, de armazenamento, tudo isso veio nessa esteia de a gente mudar. Se a gente não mudar de fonte, se a gente não mudasse, isso tudo não ia ter necessidade de aparecer. Talvez ficasse por anos, talvez só em projeto piloto, só desenvolvendo. Mas agora a gente está tendo necessidade de ter escala para usar isso, né? Então isso tudo entrou também na nossa agenda. E energia aí em contexto global, a gente enfrenta hoje coisas também não... Justamente porque a gente está falando de recursos naturais, uma coisa mais ampla, a gente está diante de desafios geopolíticos aí, né? A gente teve aí guerras que influenciaram no preço das commodities, no preço das questões. Energia solar, eólica, depende muito de commodities, depende muito de minerais, depende muito de equipamentos. Então, não é só, tenho sol, tenho vento, está tudo resolvido. Não, a gente vai cada vez mais depender de um mercado global. E aí, óbvio que guerras e desafios políticos e política, a eleição dos Estados Unidos, a eleição vai cada vez mais interferir na nossa política aqui. E aí também a gente eu chego aí no que eu queria trazer um pouco, essa regulação transnacional que está se formando. É uma regulação cada vez mais que não depende de um Estado, depende de vários, depende de como eles vão se comportar, como que eles se reúnem, etc. E política energética também tem esse conceito cada vez mais amplo. Não é só ter energia, é como se relacionar com os estados, como ter poder de uma forma diferente. Energia sempre foi sobre ter poder também como Estado. E agora é ter poder num cenário internacional cada vez mais, tá? Porque energia tem essa identidade muito com cada Estado nacional. Por isso que é um setor tão sensível, tá? Politicamente, tem tanta interferência, as pessoas falam interferência, sempre vai ser assim. É assim no mundo todo, não é diferente nos Estados Unidos, a energia tem interferência mesmo. Tá? A gente que tem que saber navegar como corporação e como indivíduo, aprender também a ter interferência na interferência. E aí o desafio aí é realmente equilibrar esses objetivos todos, segurança, sustentabilidade, modicidade, né, não ser caro, etc.
E no momento de crise climática e transformação energética, com esse fervor de regulação, fica tudo um pouco mais complexo do que costumava ser. As diversas razões que a gente tem para regular, né? A gente não regula só para o setor tecnologicamente investir melhor ou isso, aquilo. A gente não regula só para controlar as externidades inerentes à atividade, para garantir a continuidade. A gente regula para evitar monopólio, para garantir gestão de recursos escassos, regula para equilibrar a exploração da atividade econômica legitimamente lucrativa com o serviço público, com atividades que precisam ser providas. Quem explora energia elétrica quer ter lucro, mas também tem obrigações relacionadas à sociedade. Não dá para só ter lucro. O Estado tem o dever e obrigação de fazer com que se cumpra também essa entrega social, né? A gente também, para evitar a assimetria de informação, porque hoje em dia a informação é muito valioso, já era e está cada vez mais, para planejar e a maior segurança do mercado da sociedade, e por aí vai, endless. Você vai ter razões diversas para regular hoje e formas de regular diferentes, não meramente só as formas tradicionais que a gente conhece. E aqui é o que a gente chama de um processo de descentralização da regulação. A regulação centralizada era muito baseada em comando e controle. É um instrumento. Não é que acabou o comando e controle, mas ele está relativizado com outras formas de regular hoje. Comando e controle é aquela regulação tradicional que a gente conhece. A lei determina, a sociedade cumpre ou não cumpre, etc. Com a complexidade que eu trouxe para vocês de interesses, de players, de demandas, de problemas, cada vez mais foi se descentralizando e aparecendo outras formas de regular, né? Informações, procedimentos voluntários, normativos também, planejamento, essa necessidade cada vez mais de planejamento, incluir a participação ativa do mercado, da sociedade, porque o mercado e a sociedade estão interferindo na regulação, então ele começa a fazer mais parte da regulação. E uma necessidade também de coordenação e cooperação entre as diversas instituições. Então, hoje o setor elétrico fala, a ANEEL, que é o regulador do setor, que regula o setor elétrico. Longe disso, quem dera, né? A ANEEL, a ANP, a ANA, todas as agências e mais os códigos de condutas das empresas, o consumidor com a informação, a tecnologia que impõe, às vezes, algumas mudanças, como a gente vai ver alguns exemplos. As metas, que é o que eu vou trazer aqui de exemplo. Então, a gente fala que a gente tem uma regulação descentralizada, tá? E essa regulação descentralizada, para trazer um exemplo, dois que eu vou trazer aqui, um é a regulação transnacional e a outra é a regulação que cada vez mais tem crescido, que é a regulação experimental, são tipos relativamente mais novos na parte da teoria da regulação, tá? Regulação transnacional, ela já nasce como um modelo descentralizado de regulação, porque ela é transnacional justamente porque não é a lei de um Estado ou a lei de outro. Ela é uma regulação que tem origem na lei internacional, mas ela não é só a lei internacional. É uma internacionalização do processo de formação de uma emergente esfera de regulação no âmbito transnacional. Ou seja, vocês vão ver no exemplo que mudança climática é um desafio global. Não adianta um país fazer sozinho. Não adianta, sustentabilidade é um desafio global. Tem coisas que são mais locais e coisas globais. A atividade, a forma de atuar pode até ser local, mas o desafio é global. Tanto é que a gente está tendo dificuldade de chegar em alguns lugares, né? Então, o problema para regular já nasceu transnacional. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, são todos. É um problema global. Então, o regramento para enfrentar isso também só pode ser global. E regramentos globais, por si só, já saem da ideia de comando e controle simples e pura, porque nenhum país tem o enforcement sobre o outro. Não pode obrigar o outro a fazer alguma coisa, né, dentro do nosso contexto. E aí a gente acaba indo para ou tratados internacionais ou associações também internacionais com metas voluntárias que acabam fazendo a regra do regramento transnacional que vai enfrentar esse problema global, tá?
Então, esse regramento tem que prover eficiência, incentivo e confiabilidade para o mercado, porque não adianta ter a regra lá em cima, porque quem vai ter que implementar e fazer é cada país, cada empresa, cada cidadão. Mas como fazer isso? Como atender esse regramento? E lá fora ele vai vir de fora. O Brasil participa do regramento, mas não faz sozinho também, o Estado brasileiro. Ninguém faz sozinho. Então, esse poder decisório de quem faz a norma, internacionalmente falando, começa a ter um peso no que todos vão ter que fazer, né? E a necessidade aí de integração e cooperação entre atores sociais e governo, justamente porque tem várias hoje certificadoras, por exemplo, empresas, códigos de conduta, associações, que envolvem um monte de entes, independente do país que vem, e que fazem a regra, ou seja, selos de certificação e tal, são a regra para aquele negócio, são a regra para aquele tipo de atividade. E não veio de tratado nem de lei nenhuma, veio de um código, de um acordo em prol de desenvolver um mercado, e que tem que atender também, que não pode ser também contra as normas. Então, é esse tipo de regulação que a gente lida mais hoje. Então, quem estudou aí o que é essa regulação descentralizada foi a Julia Black, que estudou muito essa ideia de ser uma influência, a ideia de tem que ter um objetivo, uma influência, não é qualquer, você tem que ter um objetivo para mudar, uma coisa que você quer que aconteça, um comportamento. Aí junto um pouco com essa ideia de lei internacional, né, que aqui ficou escrito errado, que inclui todas as leis, mas também as transnacionais, que a gente vai ver, e essa ideia global, que é a ideia de ter já um problema que já nasce global, o desafio já é global. Por exemplo, controlar rios, climate change, oceanos. A gente hoje fala em captura direta do ar, de carbono, etc. Eu não posso fazer só no meu ar. Eu posso testar só no meu ar, mas depois, se eu fizer em larga escala, vai influenciar no ar de todo mundo. Então, já é um desafio global, não é um desafio para um país. E hoje a gente vive muito mais isso do que desafios locais. Parece que a gente já aprendeu a lidar com os desafios locais e agora a gente está aprendendo a lidar com esses desafios globais. Por isso que a gente faz um tanto de besteira mesmo, né? E aí, quem estudou muito essa professora, eu não sei falar o nome dela, eu a conheço, não chamo pelo nome, chamo professora, porque é muito difícil, ela é lá da LSI. E ela desenvolveu essa ideia de regulação transnacional para a área ambiental. Ela tem um livro muito pronto sobre isso, mas ela que desenvolveu esse protótipo de como ela que coordenou e classificou o que seria uma regulação transnacional. Então, ela fala que é um conjunto de ações e arranjos destinados a obter ou influenciar um comportamento coletivo no senso global para que se atinja um objetivo também posto como global, um desafio global. Refina-se esse conceito com uma proposta de limitar as ações e arranjos regulacionais àqueles que sejam produzidos, induzidos, e não meramente aplicados na esfera internacional. Você pode ter leis que você aplica na esfera internacional, por exemplo, lei de comércio exterior, são leis nacionais ou internacionais que você aplica internacionalmente, mas o desafio em si não é internacional, é como conjugar a competição entre dois países, por exemplo. Agora, não. O que ela limita não é qualquer atividade, não é qualquer movimento dos atores. É um movimento que seja induzido a chegar a algum lugar, né? Não é um comportamento coletivo sem coordenação que pode acontecer também, por mera reação. Então, ela trouxe para a gente esses atributos da regulação transnacional. Então, primeiro, regulação tem que exercer influência, tem que querer chegar em algum lugar, tem que ter um propósito. E tem que ter uma certa autoridade de implementação. Essa autoridade na esfera transnacional é relativa, porque você não pode obrigar outro país a seguir. Mas você pode ter sanções na parte internacional. Por que os países seguem o Acordo de Paris? Assinaram, alguns nem tanto. E outros também nem tanto assinaram, também estão lá, não fazem, etc. e tal. Mas por quê? Por que não vem uma lei e fala, vai ter multa para quem não seguir, não sei o quê? Porque na esfera internacional a lei tem essa fragilidade mesmo. As associações, às vezes, e voluntárias, conseguem ter um enforcement maior
do que uma lei internacional, porque aí são diretas as empresas que se associam, as associações que querem implementar aquela conduta. A lei é difícil na esfera internacional, mas também ninguém sai. Porque se sair, vai ter sanções de outro tipo, pouco acesso a dinheiro de fundos internacionais, vai ser considerada, assim, como a gente fala, né, pária na área internacional. Então, tem essa coisa. Ninguém faz direito, mas também ninguém sai. Quando sai, é mal falado e tem limitações. Então, essa é uma autoridade, mas não a autoridade que a gente conhece tradicional, que é aquela autoridade que manda fazer se não tem sanção, né? Alguns tratados internacionais têm até sanção, né? Mas eu estou falando aqui mais dos que a gente tem hoje para a área de energia e de mudança climática. Então, você tem que ter também, além do propósito, instrumentos e práticas, objetivos a atingir, e autoridades têm que ter um certo status, uma consequência para a não cooperação, né, uma certa consequência que eu falei, e impacto externo. Então, é isso que a gente, no fundo, você consegue identificar o que tem de regulação internacional. E tem vários tipos de identidades de regulação transnacional. Algumas são públicas, desenvolvidas por autoridades públicas, convenções internacionais. O Tratado da União Europeia, por exemplo, é uma regulação transnacional regional, tá, que todos obedecem lá, os países que assinaram. Até a Inglaterra, que saiu, obedece, para falar a verdade. E público-privado, tem outras que são públicas, que são direcionadas diretamente a atores privados. Por exemplo, o Pacto Global, esses que a gente vê dos ODS, do Desenvolvimento Sustentável, é um instrumento de regulação transnacional. Alguns são privados, eu trouxe até aqui o exemplo da Sustainable Forest Initiative, é totalmente privada, mas tem um alcance gigante, e as corporações e associações que participam voluntariamente podem sair, podem não participar, mas tem uma adesão muito maior até que o Acordo de Paris, porque faz diferença para eles colocar que são dessa iniciativa e que tem que entrar retorno para eles, aí dentro já da ideia de ESG, de sustentabilidade. Podem sair a hora que quiser, mas não saem. E tem mais raras que são privadas, influenciando mais a pública, quando a pública acaba aderindo a alguma regulação privada e acaba transformando aquilo num comando ou numa lei, etc., que são mais raras. E aqui nesse método dela, que ela traz, que eu coloquei lá, você tem que definir o objetivo, né? A formulação de regras ou imposição, quais são os estándares, o que você tem que cumprir, comunicar, exteriorizar os estándares, então tem que ter essa etapa, depois a consulta e saber, né, a participação popular para aquele estánдар, e depois a formulação de respostas regulatórias. E foi esse o método que a gente seguiu, de uma certa forma, para chegar no Acordo de Paris, um pouco mais destrambelhado do que isso, não tão organizado, mas mais ou menos isso, tá? Então, aí o Acordo de Paris, ele é um tratado internacional, tá? Que foi feito numa das rodadas da COP, mas ele não foi feito lá, ele foi sendo construído ao longo do desafio aí de enfrentar a mudança climática. Antes a gente teve o protocolo do Kyoto, enfim, e hoje a gente vive sob a égide aí do Acordo de Paris, pelo menos por enquanto. São 196 países, hoje acho até que já estão 198, às vezes um sai, um outro, um entra, mas enfim, é um alcance muito grande, né? E todos voluntariamente assinaram, como todo tratado internacional. Se você não quiser, sai, né? O objetivo é o propósito aí específico de limitar a emissão de gases de efeito estufa até 1,5 ou bem abaixo de 2, abaixo dos níveis pré-industriais, tá? Amanhã na aula da Cássia vocês vão ver a estrutura da governança climática, como é que funciona, mas esse é o standard regulatório. A gente tem como standard chegar nesse patamar, e tudo isso está determinado aqui. Tem dentro do Acordo de Paris as formas que a gente pode fazer. O artigo 6º fala de cooperação voluntária, de acordos entre países, acordos entre as empresas, o país tem que falar a NDC dele, etc. Tudo isso é regulação, ao fim e ao cabo. Tudo isso é uma forma de regular internacional. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem hoje de regulação transnacional. O problema é global, o desafio é global,
os países voluntariamente estão lá, mas assinaram uma legislação, um tratado que foi internalizado na jurisdição dos demais países, de quem assinou, depois ratifica o tratado dentro do país. Tem um standard, tem meta, tem acompanhamento e monitoramento se vai cumprir ou não, se está cumprindo ou não. Os países têm que reportar todo ano. E tem uma certa sanção limitada aí dentro da esfera do direito internacional, tá? Então, pode sair, pode, mas cada vez mais quem sair vai ter mais perda do que ganha em termos de política, mas é influenciado aí, sim, por política. A gente acompanha a eleição dos Estados Unidos justamente porque os Estados Unidos é um país de muito peso dentro do tratado aí, né? Então, se ele sair, há quem diga que vai esvaziar um pouco o tratado, mas agora esse jogo geopolítico acaba tendo muito peso nos desafios globais. Tá, se os Estados Unidos sair, se a Índia ficar e a China, que também são grandes emissores e poderosos, junto com o bloco europeu, conseguem levar adiante o Acordo de Paris, ou a gente está diante do desafio de ter que ter um outro acordo, algum outro tipo de instrumento para atingir esse desafio global, né? Se os Estados Unidos não sair, mas não cumprir, como é que fica? De onde virá o dinheiro? Esses são os desafios climáticos da COP, que são discutidos na COP. E quem faz isso aqui, teoricamente, são todos os países, quem define como é que vai ser. Mas, teoricamente, tem países que têm mais poder que outros nesse âmbito decisório. Claramente, você vê quando vai na COP. Alguns países africanos que têm direito, por exemplo, a mandar o mesmo número de participar, não têm capacidade de resultado, não vão e vão ter que cumprir a regra, né? Depois que saíram, ou assinaram, mas não têm capacidade de acompanhar a regra, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Algum comentário, alguma... Vocês preferem deixar para o final? O que vocês querem? Deixar para o final? Então, deixa eu passar essa outra parte. Um outro tipo de regulação, aí um pouco menos transcendental, mas muito ligada aqui ao desafio de transformação energética também, é o que tem surgido como regulação experimental. É basicamente quando nem o regulador sabe o que tem que fazer. Quando as coisas aconteceram antes da regulação perceber que tinha que fazer alguma coisa. E vem também muito ligada à área de transformação energética, de sustentabilidade, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e não é mais aquela coisa que o regulador olha para um setor e fala, ó, vou cuidar da tarifa, vou cuidar disso, daquilo. Não, é tipo, o que está acontecendo está atropelando o regulador, mas há aquele senso que tem algumas coisas que precisam ser reguladas, outras não, e como fazer isso se o processo regulatório em si tem uma certa demora. Para você fazer uma regulação, você tem que fazer uma análise de impacto regulatório, saber depois pôr para consulta pública, definir qual é o propósito, depois aprovar, depois ter a regulação. O ciclo regulatório, para fazer uma regulação bem feita, é um ano e meio. E as coisas estão acontecendo e não estão esperando esse ciclo, não dá tempo de fazer esse ciclo regulatório, elas estão acontecendo mais rápido. E aí estou feliz que minha amiga veio aqui, porque um dos aspectos que está sendo muito estudado para usar a regulação experimental é CCUS, né? Sim. Que é essas tecnologias de captura. Já existem projetos e tal, mas não tem regulação. Eu tive com os investidores, estava assim, tá, mas eu preciso comprar... agora eu estou naquela fase, preciso comprar um equipamento e tal, que vai durar muito tempo, mas eu não sei se esse equipamento depois vai ser aprovado ou não. Aí fica aquele, quem faz primeiro? Você faz a regulação ou eu faço o investimento? E é um investimento alto. Né? Alto e de longo tempo, né? Sim. Não dá para trocar depois. Ai, comprei essa roupa, não gostei mais, vou trocar. Exato. Exato. Não ficou bem, vou trocar, né? Não dá. São encomendados, às vezes, é um investimento alto, né? Então, está naquele meio termo. Não é só CCUS, a gente tem outras áreas aí de experimentação, né? De que é possível, que precisa pensar. Hidrogênio, que acabou de ser aprovado, também vai ser uma das áreas que provavelmente vai ter. Inclusive, já veio na lei a possibilidade de usar a regulação experimental, no caso, o sandbox regulatório. E aqui, a regulação experimental vem muito dessa ideia de fazer a regulação
Desculpa estar em inglês, porque eu peguei tudo no material em inglês e não deu tempo de traduzir. Eu usei essa apresentação em inglês, mas essa ideia de fazer a regulação ser fit to the purpose, ser exatamente para aquilo que está acontecendo. E aí, quando você faz uma regulação para alguma coisa que está acontecendo, é preciso ter cuidado para, primeiro, não overregular, não regular o que não precisa regular, porque senão você vai inibir o mercado, não deixar de regular itens importantes, porque senão o mercado não vai acontecer, não vai ter segurança, né? E ainda você tem que ter o cuidado de não fazer regulação baseado num caso só, porque você pode estar privilegiando um único agente em detrimento do mercado. Então, é muito desafio para cobrir. Então, a regulação experimental traz essa possibilidade de você testar no ambiente real aquilo que poderia funcionar ou não, sem assumir o compromisso que aquilo vai ser a regra sempre, para o regulador aprender a regulação e, ao mesmo tempo, permitir que aconteça, tá? E aí nós temos alguns tipos de regulação experimental, tem outros também, mas esses são os que estão sendo mais falados, que é sandbox regulatório, e eu gosto de falar, gente, regulação experimental não é só sandbox regulatório, porque agora o povo está falando como se fosse a mesma coisa, e não é. Tem vários tipos e tem características cada vez mais distintas, então é importante, a terminologia e a base teórica ajuda nisso. O sandbox regulatório é fazer um esquema todo, né, para permitir às empresas, você faz uma regulação, faz uma chamada para as empresas que querem testar aquilo, né, elas testam e o agente fica, o regulador olha e aprende. A gente fala que é sandbox, que é justamente como se fosse uma caixinha de criança brincar, sabe, aquela caixinha de areia, onde as crianças ficam brincando. No caso, as crianças são os agentes mesmo, né? Com a supervisão adulta, que no caso, supostamente, é o regulador, né? Para deixar elas criarem. É uma supervisão, não é uma intervenção. A gente já não diz como é que ela vai fazer. A criança faz, mas não sai daquela caixinha também não. Depois, para sair da caixinha, é um outro assunto, né? Então, esse é um sandbox regulatório em palavras simples. Mas você tem também projetos piloto. Projeto piloto não é um sandbox regulatório, é um experimento. Aí o projeto piloto já entra muito numa fase de que você define o escopo que você quer testar. O projeto piloto acontece, eu falo, eu quero testar a segurança. Aí o regulador foca naquele escopo que quer testar, pega caso a caso e vê. Não precisa fazer uma chamada, chamar todo mundo. Ele pega o projeto, que pode estar até já ocorrendo, e fala, eu quero testar como regular a segurança, eu quero testar como regular equipamento, eu quero testar como regular o comportamento do mercado, tá? E regulação piloto. Regulação piloto é o regulador fazer uma regulação e testar de forma experimental num grupo de projetos ou num grupo de agentes. Às vezes por exemplo, vamos ver se o mercado comporta bem se eu suspender uma autorização, não precisar mais dessa autorização. Como é que vai refletir o mercado, o que vai acontecer, quanto tempo vai se aplicar essa regulação piloto. Às vezes, elaborar todo um esquema, tipo, olha, eu não sei se isso vai funcionar, mas é uma regulação piloto. Mas aí vejam que o regulador tem que estar em estágios diferentes de conhecimento. Para ele fazer uma regulação piloto, ele já tem que saber como que ele acha que vai regular, só quer testar. Para ele fazer Opa, começou. Deu tilt. Para ele fazer uma regulação piloto, ele já tem que saber mais ou menos o que ele quer regular. Para ele fazer um sandbox, ele já está naquela que não sabe mesmo, mas tem que saber mais ou menos a área que ele quer definir. E projeto piloto está acontecendo e eu é que vou aprender com o projeto e testar. E aí eu vou por exemplo, não vou exigir autorização para isso, porque eu não sei ainda se precisa de autorização, mas vou ter que ficar observando no projeto piloto, porque eu quero testar algumas coisas, tá? A nomenclatura importa? Pouco, não, mas importa para o mercado, porque projeto piloto você não precisa chamar todo mundo. Já para você fazer como regulador isonomicamente um sandbox, você tem que dar oportunidade para todo mundo que quer participar. Né? Você não pode chamar só quero você, porque você pode estar direcionando a regulação,
que é aquele outro desafio que eu falei. Então, assim, tem umas nuances, mas entre o projeto piloto, a regulação piloto e o sandbox, ligadas aí ao approach da inovação, o que você quer garantir assim, de derrogação? Você diz, eu quero tirar essa licença, esse Instituto de Segurança, mas tem que ser dentro de um ambiente controlado, porque pode dar errado, né? Então, você não pode fazer a regulação e testar na sociedade como um todo, que, aliás, eu acho que é isso que fazem, né? Um experimento geral com a gente, depois, se der errado, a gente conserta. Mas, na verdade, ele existe. E é necessário que você verifique que a regulação precisa ser testada de fato, na real life. Porque tem coisa que não é para fazer assim, é para fazer já para todo mundo mesmo. Se der errado, é para consertar mesmo, não é para fazer, porque envolve recurso público, o recurso custa caro, né? E também a área que se aplica, né? Então, os sandbox regulatórios normalmente são para todo mundo, tem que trazer todo mundo. Já os projetos pilotos é mais local, para experimentar alguma coisa que vai funcionar ali localmente. E regulação piloto também costuma ser para aplicar para o setor todo, por exemplo, não pode aplicar só para uma área. Mas isso é um pouco ainda em estudo, é uma área nova, né? Que tem aqui alguns dos projetos que já foram feitos de regulação, ou projeto piloto, ou regulação piloto, aqui dizendo se é um piloto ou uma regulação, um sandbox. Vejam que sandbox domina mais, né? Mas tem muito sandbox sendo chamado de sandbox que não é exatamente um sandbox. Mas isso faz diferença? Dependendo do que for, não. É tudo dentro. E tem outras coisas para surgir dentro de regulação experimental, que a gente ainda, um termo de compromisso, pode ser uma regulação experimental para algum projeto específico, que ainda não foi classificado conceitualmente. Então, não é tão importante, mas eu diria que é importante saber se você não está direcionando a regulação. Tá? E aqui tem vários exemplos aí que já acontece. Aqui não tem no Brasil, mas o Brasil já tem também, né? Sandbox regulatórios ali com a ANEEL e outros, né? Então, no sandbox, qual que é? Você tem que pegar uma política, regulatória ou não, para o sandbox basear, fazer esses testes, e a principal motivação é a possibilidade de teste em condição controlada, mas no mercado, no mundo real. Então, o assunto tem que precisar disso. E você faz essa aprendizagem que a gente chama de proativa, aprendendo junto com o projeto. O regulado está aprendendo e a gente também, mas precisa também de muito recurso para monitorar, porque senão você perde o projeto. Você não está monitorando, só vem o resultado depois, já não adianta mais, tá? Eu trouxe um pouco, eu gosto muito desse aqui, o passo a passo para decidir se você vai fazer um sandbox ou outra coisa. Então, primeiro, se você está aqui e fala assim, o racional para o sandbox é aprender o desenvolvimento do mercado, aprender a endereçar alguma barreira regulatória que existe e está criando um bloqueio para a inovação, ou promover competição. Aí, se você só quer aprender sobre o mercado e o desenvolvimento do mercado, talvez você use outro facilitador, seja melhor do que você usar um sandbox que é caro. Não quer dizer que não pode fazer um sandbox, mas você pode fazer pesquisa de mercado, você pode fazer outros facilitadores de inovação que são muito mais efetivos do que fazer um sandbox para testar a viabilidade do mercado, aí, né, o marketplace e tal. Se você quer endereçar uma barreira regulatória, aí você tem que identificar qual barreira. Aí você diz, sim, eu quero. Então tá, você vem para esse quadrinho aqui. É o compliance que é muito caro, ou é a regulação que está criando uma incerteza, ou é a regulação que proíba a inovação. Às vezes você tem regulação que proíbe o tipo de inovação que está acontecendo. E aí você vai descendo. Se você quer ser só para compliance, por exemplo, talvez seja a hora de você atualizar a norma, em vez de você fazer um sandbox para ver, que é caro também, né? Por outro lado, você quer promover competição? Ah, tá, mas promover competição ou inovação é um indicativo para fazer um sandbox. Mas, primeiro, você tem mandato para fazer isso, e hoje, por exemplo, na ANP, é o que a gente está vivendo. Eu tenho mandato para fazer isso, eu posso fazer regulação experimental, porque senão vou estar passando da minha competência. Se tiver, tudo bem, mas é para testar a viabilidade comercial. Olha, se fosse para testar a viabilidade comercial, não precisa usar sandbox, tem outras coisas que você pode usar. Agora, não, se for para testar, não é para testar
a viabilidade comercial, mas é uma estratégia para reduzir barreiras que estão impedindo dessa inovação acontecer, aí você cai de novo aqui nas barreiras. Ou seja, para chegar no sandbox, você acaba funilando para, não tem assim, você acaba funilando aqui para quando você não tem como regular um pouco sem usar outros. E por que a gente exclui o sandbox assim? Porque ele, de todos os experimentos, é o mais caro. É o que demora mais, é o que exige mais recurso público. Então, para o regulador, tem que ser a última opção diante das outras opções que ele tenha, tá? E aí você vai brincando com isso. Não é obrigatório, não tem que seguir isso, mas dá um indicador para o regulador se ele deve, por exemplo, só fazer um projeto piloto ou uma regulação antes de partir para um sandbox, tá? E a gente já tem aqui a estrutura para elaboração, né? Você tem definição dos elementos, fase de desenvolvimento na implementação. Primeiro você define, né, qual o objetivo, depois você tem a fase de desenvolvimento. Nessa fase de implementação, o regulador participa menos, porque aí é mais corregulado, que tem que implementar. E depois você vem aqui a avaliação, né? Desculpa, vou voltar aqui. A avaliação dos critérios. Opa! Volta, amigo. Não quer voltar. Voltou. Ah, porque eu estou fazendo errado aqui, já vi. Deixei errado aqui. Então, aí a gente... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui eu só coloquei um pouco como é que é o design para fazer, né? Não vou exaurir esse tempo aqui todo com vocês. Mas tem aqui também outros, está vendo? Tem laboratório vivo também, é uma forma de regulação experimental. Eu visitei agora Itaipu, eles têm um laboratório vivo muito legal para definir qual a matéria-prima que eles vão usar para fazer biogás. Então, eles testam um monte de matérias que ainda não foram testadas e dão para as empresas e para os desenvolvedores. É um laboratório vivo aquilo, não é um sandbox, é um laboratório. As empresas... eu quero usar, sei lá, uma coisa que ninguém nunca usou para fazer biogás ou biometano, mas eu não vou investir nisso tudo sem saber o potencial dessa matéria-prima. Então, eles têm lá, parece um laboratóriozinho mesmo, esse aqui é isso, esse é aquilo. Aí eles veem o potencial, o perigo, o que é que tem que tomar cuidado, qual o potencial de ter biometano, biogás. É um laboratório vivo que é uma regulação experimental, no fundo. E aqui, ó, isso que eu falei, né, que deve-se examinar primeiro a necessidade de realizar um teste real. Às vezes você pode ter regulação, você não precisa testar, né, para saber certas coisas. Você precisa colocar a regulação para rodar, tá? E aqui eu trago alguns exemplos de sandbox que já estão acontecendo. Eu trouxe aqui, por exemplo, a resolução normativa da ANEEL. Ela fez sandbox de micro-redes, fez sandbox de tarifário. Aí o que ela fez? Fez uma resolução, fez uma chamada, está na nota técnica, fez um termo de referência dentro do PID, para usar recursos de PID que a ANEEL tem, para chamar as empresas que quisessem participar para estruturar o projeto e tal. Eu digo isso porque assim, ela não pode escolher, eu quero esse. Ah, tá. Tá bom. E aqui, ó, depois de um ano de preparação, a ANEEL levou um ano para preparar, ela aprovou 6 projetos de sandbox tarifário que ela estava fazendo, porque ela vai pegar dinheiro público para financiar isso. Então, ela tem que ter um critério, ela não pode pegar o dinheiro e gastar no que ela quiser, entendeu? E aí, ganhou aqui, por exemplo, a CPFL ganhou para fazer o piloto de tarifa binômia para regular, a Enel, um sandbox piloto para consumidor residencial, a EDP para baixa tensão. Vejam que o tema todo é tarifa, né? Mas eles estão testando diversos tipos antes de abrir o mercado para saber como que eles vão regular ou se vão regular as tarifas direcionadas aí a cada setor. Então, esse aqui é um típico sandbox onde o teste real é importante para você não regular e atingir uma massa de consumidores da maneira errada e de regular todo o mercado, tá? Mas tem outros que são mais tecnológicos. O da micro-rede, por exemplo, era mais tecnológico. De bateria, que eu acho que a ISA-CETEP implementou na transmissão, era mais tecnológico também. E aqui eu e a Cássia. Tá? E vou tirar daqui que eu não vou ficar olhando para a minha cara, né, gente? Eu tenho mais o que fazer, né?
Então, gente, olha, eu vou deixar esse material com vocês e queria abrir aqui para discutir. A gente tem, né, um tempo aí, então temos uns 20 minutos. Queria perguntas, questionamentos, pode ser disso, pode ser de outra coisa, se eu não souber, enfim, alguém deve saber. Meu nome é Caroline. Eu nunca tinha ouvido falar antes dessa regulação de sandbox, achei bem interessante. Só que eu fiquei com um pouco de dúvida de como acontece na prática. Por exemplo, essas coisas da Anatel. Da ANEEL. Você escolhe algumas empresas para poder aplicar essa regulamentação ou é só realmente numa base teórica? De, por exemplo, a gente vai pensar nessa tarifa e a gente como empresa, simular como que isso aconteceria na prática, ou você escolhe algumas empresas para poder aplicar e ver o resultado daquilo? Como que isso acontece? Eu vou te dizer como que acontece teórico e como que acontece na prática. Na teoria, a agência identifica o que ela precisa regular e não tem como testar, ou precisa testar, faz mais ou menos aquele padrãozinho lá que eu vi. Ela sabe que tem alguma coisa errada, que precisa resolver, mas não tem um ambiente, não consegue regular sem testar. Aí ela prepara o que ela quer testar, no caso lá ela separa os tipos tarifários que ela quer testar, fez uma resolução primeiro para ter a competência para fazer, para ficar legítimo. Depois ela fez um termo de referência, que é uma chamada. Ela vai dizer, vou estar aqui com esse dinheiro que já existe na agência para arrecada das empresas, de P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, eu vou implementar esse dinheiro para quem quiser desenvolver esses projetos com essas regras, tá? E aí as empresas aplicam, as que quiserem, e vão desenvolver depois com esse recurso. Na prática, o empreendedor começa a questionar a ANEEL antes e dizer, estou querendo fazer isso, mas é experimental, tal. E aí ela já usa essa informação para colocar. Normalmente não aparece um tanto de gente querendo fazer. Estruturadamente, aparecem só quem já está meio que pensando em fazer, mas ela não pode escolher uma empresa, porque ela não vai estar primeiro dando publicidade e pode estar escolhendo errada. Pode ser que ela saiba só aquele caso, mas aí aparecem 2 ou 3 muito melhores ou muito mais estruturados para fazer aquilo, aí ela teoricamente teria que aceitar ou selecionar. Quando 2 ou 3 querem fazer a mesma parte, ela pode determinar, não, para cada item desse eu só quero um, então vai ter esse ou aquele critério de desempate. Ou pode dizer, não, tenho recurso para fazer todos, então vou fazer todos, tá? Mas é um processo para dar transparência, publicidade, legitimidade à agência, não é assim, né, ela não pode escolher. Na prática, vem muito do insight que já está vindo do mercado. Depois dá uma olhada na documentação que lá explica, a nota técnica explica a justificativa, por que precisa fazer, como que estruturou. Ainda bem que você chegou para explicar o centro, viu, Cássia? Porque eu expliquei muito mal. Estou chamando o nosso presidente. Aí, o presidente já está vindo aqui. Gente, boa tarde para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui. Tudo bom, Ana Lúcia? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada. Vou soltar. Queria primeiramente dar as boas-vindas a todos vocês. A gente procurou deixar todo mundo aqui numa forma assim, mais intimista mesmo, né? Todo mundo juntinho, podendo fazer as perguntas adequadas. Agradecer a professora Maria João Rolim, que é uma grande parceira, professora convidada aqui do nosso MAC Integridade, e apresentar o nosso presidente, que é o Antônio César de Araújo Freitas. Ele é presidente do Comitê Estratégico do nosso Centro Mackenzie de Integridade e é especializado na área também de tributação. Ele é presidente do Conselho de Curadores de toda a estrutura do Mackenzie. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem? Então, assim, uma alegria e uma honra mesmo ter vocês aqui, porque nós queremos sempre abrir esse centro como espaço de grandes indagações para que a gente possa resolver os problemas brasileiros. Então, tudo aquilo que a gente ouve desde a infância, como problemas brasileiros, nós estamos aqui com espaço para que os profissionais possam vir discutir e trazer as soluções. Tá bem? Passar a palavra para o presidente. Obrigado. Porque está filmando, gente. Vocês estão escondidos aí. Depois a gente tem que tirar uma fotinho para o nosso time. E a partir de amanhã, quando vocês chegarem, já podem pegar o lanche nosso. Tudo bem, como é que vai? Tudo bom? Tudo bom. Obrigada aí pelo espaço. Prazer. Tudo bem? Obrigado.
Gente, quero cumprimentar a todos, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, nesse espaço de diálogo. Já era para me ter estado presente aqui em outros momentos que vocês também aqui estiveram reunidos, mas esse ano foi um ano de muito desafio para nós no Conselho de Curadores. É uma instituição realmente que tem muitos braços, né? E graças a Deus ultimamos mais uma outra unidade a semana passada, e foi um trabalho de fôlego esse primeiro semestre. Foi a nossa presença lá em Recife, né? Opa. Então inauguramos a unidade de Recife, né, num espaço muito bom, bem localizado, no bairro ali das Graças, em Recife. Então foi um momento que a gente trabalhou muito para ultimar isso, né? Parabéns. Então essas agendas externas do Mackenzie às vezes nos tira, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas eu quero dizer que o meu coração, né, dentro da instituição, em vários setores que a gente trabalha, Brasília, São Paulo, Campinas, Curitiba, Salvador agora, né, Recife, o meu coração está aqui no CEMAP. Eu gosto do CEMAP, né? Eu acho que o CEMAP ele dialoga com os alunos, ele dialoga com a juventude, ele dialoga com gente que quer inovação, né, quer entrar na vanguarda, né? Então, primeiro eu quero agradecer a Maria João, né, ela já é parceira, sempre ouço falar muito bem, né? Bom. É uma professora competentíssima, vocês já sabem disso, né? Conhece muito a área que ela atua, né? E eu acompanho ela de longe. Ela pensa que eu não acompanho ela, mas eu também trabalho no setor de energia, né? Preciso, inclusive, aprender muito sobre energia limpa, né? Que eu tenho discutido isso muito com a Cássia, né? Então eu preciso começar a pensar nesse setor também, né? E o Brasil precisa pensar nisso, né? Então eu acho que vocês estão dedicando esse tempo de estudo numa área que é uma área que eu acho que tem muito a ver com o desenvolvimento e o crescimento do Brasil, né? E, mais uma vez, quero agradecer a confiança de vocês estar aqui, né, discutindo isso, discutindo o CEMAP, né, discutindo essas pautas importantes, né? E quero também convidá-los a estar presente em outras oportunidades. Estava ali discutindo com a Cássia uma agenda propositiva para esse segundo semestre, né? Precisamos fazer um realinhamento de algumas coisas, mas eu acho que vai vir coisa boa a partir de então, né? Então, a minha presença aqui, além de agradecer, é reafirmar o meu compromisso, né, com o centro e dizer que nós queremos apresentar aí nos próximos, né, meses algo de bom, algo de frutífero, algo que venha a contribuir com o conhecimento e o desenvolvimento de vocês. Muito obrigado. Obrigado à professora Ana Lúcia e a Cristiane, né? Ana Lúcia e Cristiane. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Trouxe um cada dia para você. Opa, que bom. Tá ótimo. Muito obrigada. Vai lá, deixa eu... Eu queria saber, até um complemento à pergunta dela, de por que esse processo é tão custoso e se existem formas de diminuir esse custo para que possa ser uma ferramenta mais acessível. Ele é custoso, sim, justamente para garantir essa isonomia e legitimidade, porque o regulador, para ele escolher, primeiro ele acaba perdendo parte do conhecimento que precisa ter para regular novo, quer ver o que existe, ele não sabe tudo. Então, se ele já escolher, né, você não sabe que existe. Então, isso é uma das partes. A outra parte é para garantir que ele não está fazendo a regulação só para aquele caso, porque, obviamente, que aquele caso vai ter uma vantagem, porque a regulação foi feita para ele, pode ser em detrimento de outros. E terceiro, para dar legitimidade e transparência para a sociedade mesmo, saber o que ela está fazendo, não ser feita a porta fechada, poder questionar, poder contribuir. Mas as formas de reduzir, às vezes, é adotar esses outros
essas outras alternativas que são mais rápidas. Você não precisa fazer uma chamada, por exemplo, para um projeto piloto, você não faz uma chamada, você pode selecionar os projetos, uma regulação piloto. Esses outros, um laboratório vivo para algum aspecto, são outras formas de fazer regulação experimental que têm menos custo e menos tempo, porque não vão interferir dessa forma no mercado, então não precisa chamar todo mundo, etc. Mas realmente é um dos desafios que o regulador tem. Como fazer isso de modo mais eficiente e rápido, para não demorar tanto o ciclo regulatório. Mas é como processo, sabe? Processo civil, você está estudando direito? Então, o processo, às vezes a gente fala, gente, o processo está atrapalhando, né? Está atrapalhando. A gente já sabe que a gente quer o direito e o processo está atrapalhando, mas o processo tem essa função de garantir isonomia, de garantir transparência para as duas partes. Pensa em prazo, né? 15 dias para um, 15 dias para o outro, só porque que às vezes não é, porque, entendeu? Se não tiver isso, pode ser que para um é muito claro, para o outro não é, você já está, através do processo, direcionando o resultado. É por isso que tem que ter, aliás, como tudo que o Estado faz, e a agência é uma agência de Estado, é independente, etc., mas é uma agência pública, tem que fazer. E também porque está usando dinheiro público, dinheiro nosso, que vem na tarifa que ela recolhe das empresas. Então, se ela está usando dinheiro público para fazer os projetos, ela tem que prestar contas de como que ela vai usar. Então, tem muito a ver aí com direito administrativo, né, direito público também. Mas acaba atrasando um pouco. Eu não sei se a professora Maria João comentou, mas nós temos um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional do Petróleo. Você falou sobre isso? Não falei, mas posso falar. Mas trouxe a apresentação que a gente fez lá, na verdade. Eu estou comentando isso com vocês porque é importante que vocês saibam que esse é um campo de trabalho que é nascedouro muito propício a grandes estudos, inclusive grandes ganhos econômicos para o país e para vocês mesmos que estão começando a carreira. Para usar uma frase de um professor que nós tivemos, professora Melina e eu, ele sempre dizia, a Luciene também lembra disso, né? Ele sempre dizia que você se casa com o seu campo de pesquisa, né? E é um casamento que a gente espera que seja longevo. No caso da energia, das energias renováveis, é um casamento longevo e muito próspero. Então, a gente Dura espera mais que você... casamento, inclusive. Exatamente. Então, assim, a gente está colocando isso porque nós precisamos também entender que é uma pauta, é um campo de estudo, é um setor econômico que vai muito além do direito. Então, nós estamos trabalhando aqui com as políticas públicas, com a regulação, pensando em dar segurança jurídica para o mercado, mas também estamos pensando que nós precisamos dos engenheiros, dos químicos, dos físicos, dos biólogos e de tantos outros, dos economistas, dos profissionais de relações internacionais, porque nós vamos traduzir as problemáticas que eles estão trazendo em políticas públicas que vão trazer as soluções que eles também precisam, que o mercado precisa. Então, por que as empresas internacionais não estão investindo aqui como deveriam? Talvez seja por uma falta de conhecimento ou de uma ambiência econômica, uma ambiência empresarial, jurídica, de negócios que seja clara, que seja segura. E nós estamos aqui justamente para pensar quais são esses problemas e quais são as respostas que nós podemos dar. Então, precisamos de força, precisamos de mãos, precisamos dos cérebros de vocês para que a gente possa juntos trazer essa solução. Temos vários trabalhos, eu fiquei muito feliz com a presença aqui do nosso presidente, porque ele que vai respaldar um planejamento estratégico, e ele acaba de aprovar o planejamento estratégico que nós estávamos apresentando para ele, não só para esses próximos meses, mas os próximos anos. Então, a gente precisa que vocês estejam aqui, porque sozinhas nós não vamos conseguir, né, professora? Não vamos. Né? Então, a gente precisa realmente que vocês estejam aqui e a gente consegue imaginar uma grande internacionalização do nosso centro. Sabemos que algumas universidades já estão tocando nesse tema de energia já há alguns anos, mas muito numa perspectiva de óleo e gás, não é verdade? Uhum. E nós estamos aqui querendo pensar uma solução limpa para a transição energética. Já conhecemos a transição energética avançada
na eletrificação no país, mas outros setores precisam também ser eletrificados. E aí a gente vai perceber alguns gargalos, né, professora? Né? Durante a semana, nós vamos estudar esses pontos. Aonde vai entrar o hidrogênio verde? Né? Como é que a gente vai conseguir no grid colocar tanta energia? E para quem? Vamos vender essa energia? O Estado de São Paulo importa 40% da energia que consome. Então, isso eu estou falando só de mercado interno. E o mundo tem precisado, tanto é que muitas termoelétricas estão sendo recomissionadas porque elas estão precisando de energia e não tem energia renovável ainda o suficiente. Mesmo no campo das energias renováveis, temos outros problemas, como a concentração na China de matéria-prima que vem muitas vezes do Brasil, como são os casos aí dos minerais críticos, minerais sensíveis, que nós levamos, a todos os equipamentos de solar, eólica, sendo produzida na China. Então, o mundo também perde um pouco dessa segurança e autonomia, né, de fornecimento dessas peças. Então, nós vamos discutir isso. Litigância climática e litigância energética. Quais são os pontos dessas litigâncias? Nós vamos ter o professor Tiago Festensaifer falando sobre isso, junto com a nossa querida professora Irene Nohara, que vai estar aqui na quarta-feira, entrevistando ele. Eu vou trazer para vocês um panorama global amanhã. E nos próximos dias também vamos ter a presidente da OAB, da Comissão Ambiental da OAB, também vai trazer toda a perspectiva do jurídico em relação à climática e energia, e a professora Patrícia Iglesias, que é hoje a superintendente de gestão ambiental da USP. E é um grande nome hoje também, né, no ambiental, indiscutível. Então, ela vai estar aqui trazendo uma aula bem interessante. Ela vai falar do mercado de carbono, né? Ela vai falar sobre o mercado de carbono e todas as problemáticas do mercado de carbono. E vocês devem estar acompanhando, né, que nós estamos esperando o mercado de carbono regulado ser implantado no país a qualquer momento, mas não sabemos se nós vamos ter a segurança jurídica necessária, inclusive fundiária, para que esses créditos tenham bom êxito, né? Sejam confiáveis. E sejam confiáveis também no exterior. A ministra de Meio Ambiente também fez uma declaração muito polêmica, né, recentemente sobre isso. Então, assim, vejam que são assuntos que estão aí, estão hoje nas primeiras páginas dos jornais, e precisamos que vocês saiam não só com aquele arcabouço acadêmico tradicional, mas aqui a gente está mostrando para vocês um sistema não só multidisciplinar, mas transdisciplinar, né? Nós estamos aqui pensando em carreiras que são muito novas, competências que são muito novas, que são requisitadas no mercado. Tá? Então, vocês são muito bem-vindos. Eu repito que eu gostaria muito de ter todos os rostinhos aqui a partir de amanhã, né, todos os dias aqui conosco. No sábado, nós vamos fechar com essa visita técnica, que gentilmente a Solvi está abrindo para que nós possamos conhecer. Eu digo para vocês o quanto isso é muito raro e difícil entrar numa usina de transformação energética, vocês vão conhecer por dentro. Né? Então, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos sair pontualmente às 8 da manhã no sábado. Vai ser só pela manhã. E também queria dizer para vocês que a gente vai ter o lunchbox aqui todos os dias. E aí vocês podem entrar e já pegar o de vocês ali para vocês poderem ir comendo, né? Podem ir comendo enquanto a aula acontece, tá? Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá bom? Quer fazer algum comentário? Sim, claro, passa para ele, porque está gravando. Vou passar para ele aqui, tá? E sejam muito bem-vindos, podem ficar à vontade. Professora, parabéns pela apresentação aí. Obrigada. Eu achei que foi muito enriquecedor. Eu fui presidente do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade no governo passado. E também fui comandante do Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. E desde 2014, que eu viajei com a Patrícia Iglesias lá para a ONU para ver os desastres naturais, que eu trabalhei também nos desastres naturais do Brasil, e eu vi no Brasil grandes problemas que existem são os lixos, o lixo, certo? O Brasil, em 2023, ele produziu, né, criou 81 milhões de toneladas de lixo. Nossa. E 3 mil cidades do Brasil
ainda estão no lixão. Aí, desde 2014, quando eu estava lá em Sendai, no Japão, eu tomei uma Coca-Cola na rua e fui numa lanchonete comer um lanche. Falei assim, pode eu jogar esse lixo aqui para você? Ele falou, não, o lixo é seu. Eu, quando fui lá, também me chamou a atenção isso. Não tem lixeira, cada um carrega seu lixo. E aí me chamou a atenção em 2014. E quando eu vim para cá, trabalhar no procedimento ambiental, no Chico Mendes, eu vi que o lixo é o grande problema. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E na pesquisa que a gente tem, eu só pontuei a destinação do lixo do Brasil, ambientalmente correta. E aí você tem o lixão, que tem 3.000 cidades que tem lixão, principalmente do bioma do norte do Brasil, que lá eles não têm energia elétrica e tem lixo bastante, mas tem uma mata maravilhosa e o rio. Só o rio Tapajós, ele tem de uma margem para outra 30 mil quilômetros. Então eles jogam o lixo lá e eles não têm problema. Itaituba não tem nem nada, é uma cidade riquíssima. Só a secretaria tem 170 milhões para gastar por aquele recado do garimpo, né? Enfim, então a gente tem 4 destinações de lixo, né? Aterro sanitário, controlado, incineração e a compostagem. E eu vi no Brasil que eu fiz uma inquietação, eu coloquei algumas variáveis, que era uma máquina barata, que transforma o lixo em energia e que transforma em 100%. E eu achei uma máquina brasileira, 100% brasileira, e que transforma 100% do lixo em energia elétrica, certo? E é modal e custa bem mais barato do que a incineração, que a cidade aqui perto de São Paulo comprou uma incineradora de 8 bilhões de euros, né, para incinerar o lixo. A pergunta é, nessa matéria de lixo e energia elétrica, existe alguma regulamentação? Como que se dá isso na prática? Porque eu nunca tinha estudado direito de energia, eu achei interessante, eu vou me aprofundar, estou fazendo um pós-doutorado com o professor Rister, que ele é meu supervisor. Tá? Então, eu vou agregar isso na minha pesquisa e eu queria saber sobre essa transformação. Porque vocês vão ver biomassa, né? Mas existe outra composteira acelerada, que é interessante. Aí, quando você for pela Castelo Branco, tem aquele shopping do Madeiro, atrás tem uma composteira acelerada, que transforma o orgânico em adubo orgânico. Isso aí em 24 horas. Nossa, rápido, né? É interessante, tem várias outras possibilidades, que nem o telhado verde do shopping. A liberação do gás, né? Do biogás. Isso, é outra. Depois a filtragem dele em biomecano. Então, eu queria saber sobre essa regulamentação do lixo e energia elétrica, como que se dá, como que é feito, e entender um pouco. Obrigado. Oi, por que eu peguei isso? É porque eu tirei, né? Bom, olha, para te responder isso, na verdade, acho que é outra aula que ela vai ter. Nós não vai ter um dia sobre o biocombustível, mas vai ter uma de biocombustível, biomassa e tal. Mas para te dar um panorama, e acho de saneamento. Primeiro, é uma área muito interessante e que precisa de muitas soluções para o Brasil, né? Porque não só faz energia, e energia, como você disse, que pode chegar em acessos difíceis, que por fio a gente teria que construir toda a transmissão da linha e tal, mas também porque resolve problemas sanitários, né, problemas de saúde. Então, o lixão, como a gente chama, aproveitar o lixão é um dos desafios muito relacionados à energia, sim. E a gente tem legislação de resíduos sólidos, de aproveitamento, e já existe, está ganhando muita escala, o uso de vários compostos para biogás e biometano. Nessa que eu falei que eu fui visitar, em Itaipu, além de eu visitar esse laboratório, eu visitei uma planta de biogás, que através do uso de coisas que pegam, não era lixão, mas era, sabe, porque ali é na fronteira, da Receita Federal, que apreende mercadoria danificada, mercadoria tal, né, tipo óleo, macarrão, tal, que eu até falei, gente, mas não dá para doar para alguém comer? Eles, não, tudo adulterado, que foi apreendido quilos e quilos. Eles usam isso, que no fundo também é um lixo, né?
usam isso para transformar em biogás, do biogás estava transformando em biometano e ainda estava usando, e depois ainda estava usando para fazer SAF, que é o combustível para aviação. Ou seja, já biogás, biometano, biocombustíveis, e a gente tem aí o plano que está correndo o PL do biocombustível do futuro, que vai trazer marcos regulatórios importantes para essa área. Então, tem muita relação e muita legislação. Você está fazendo pós-doutorado, uma das questões boas assim, para fazer é escolher uma dessas áreas, como você tem essa experiência, e mapear a legislação que existe e os gaps onde não tem legislação, que a gente ainda precisou criar, ou criar, às vezes, um regramento. Aí a regulamentação aqui que a gente trouxe pode ajudar muito, tá? Mas tem uma série de instrumentos, mas não tem, assim, um framework completo, né? Sim. Mas já tem a logística reversa, manejo de resíduo sólido, tudo isso. Só que é muita legislação esparsa, assim, ainda, né? Esse é um assunto bem... É um assunto super interessante. Nós temos aqui um convênio com a Biogás, que é a Associação Brasileira de Biogás e Biometano, e com o pessoal da Brem também. A gente tem uma excelente comunicação. O presidente é o Yuri Schmick. E são linhas completamente diferentes para solucionar o problema desse passivo ambiental. É uma transformação de um passivo ambiental para um ativo ambiental, né, para uma riqueza energética. Você falou no número aí de 3.000, o número do Senado Federal em relação aos lixões no Brasil é de 2.270 lixões. Só que nós temos uma lei que proíbe lixão no Brasil há quase 15 anos, que foi mudada há 4 anos atrás, aí na época da pandemia, surgiu o novo marco regulatório de saneamento, mas foi pouco avanço ainda. Por quê? Os nossos municípios, eles são deficitários. E é um problema que o município, o Estado precisa resolver. Então, como resolver algo que é caro, fazer a transformação? Bom, temos que fazer editais e passar isso para o mercado. Aí o mercado vai fazer o uso do passivo para ativo. Só que não é tão simples assim, porque você tem que fazer uma modificação de toda a logística de distribuição. Mesmo sabendo que o biogás e o biometano, você pode colocá-lo em forma de gás, pode colocá-lo em forma de eletricidade, você pode colocá-lo também na forma de biocombustível. Olha que maravilha, né? Ainda tem o que você mesmo disse, a forma de usar essa biomassa como fertilizante e até fertilizante biológico. O composto ali. Lembra, né, que nós no Brasil importamos quase 80%, 85% da China e da Rússia dos fertilizantes que o agronegócio precisa. Então, assim, nós somos dependentes de fertilizantes, só que 1/3 do nosso PIB vem do agronegócio. E o agronegócio precisa do fertilizante. Ou seja, é uma conta que não fecha. E o lixão está aí podendo ser transformado em fertilizante também. Então, gente, tudo isso aí é matéria para vocês estudarem e a gente ver como tem dinheiro à mesa que não está sendo usado, não está sendo utilizado. Tá? Então, e criando problemas, sendo passivo, inclusive. Quando eu falei para você da diferença de pensamento, é que a Brem, que é essa associação de energia, de transformação energética, eles fazem a queima. E a queima é controversa porque tem uma liberação de metano. E aí você teria que ter filtros apropriados para não deixar que esse carbono seja emitido na natureza. Então, tem que saber como você está fazendo também a energia, né? Que é um grande problema que você vê hoje na Europa, nos Estados Unidos, que você faz a energia por meio do gás natural, por exemplo, ou do carvão, que são fontes fósseis. E aí vem contra a nossa compreensão do ganho que o Brasil pode ter nessa área. Então, jogando aqui para vocês, justamente para provocá-los a estudarem mais sobre esse tema e para vocês entenderem quantas frentes nós temos. Nós poderíamos passar um semestre aqui falando só sobre saneamento, um semestre para falar só sobre a eletrificação, um outro semestre para falar... Tá? Então, são várias modais, mas e você cada uma com as algo suas... já difícil para mapear. Você quer falar também? A minha dúvida, na verdade, é sobre a matriz energética brasileira. A gente vê que o Brasil ele é uma potência de matriz energética em relação a muitos países no mundo.
E a minha dúvida é, vocês acreditam que o Brasil usa de maneira eficiente essas matrizes energéticas ou que não, que há um déficit ainda e se esse déficit fosse suprido, a gente não precisaria importar, por exemplo, matriz de outros países, como, por exemplo, o gás natural da Bolívia, entre outras coisas? A nossa matriz, você tem razão, a gente tem uma matriz elétrica muito limpa, mas uma matriz energética ainda, também comparativamente com o mundo, muito limpa, mas com ainda aí um espaço grande para melhorar em termos de limpeza, né? Em termos de sustentabilidade. Então, você me disse, a gente está usando eficientemente ou não, acabamos de dar um exemplo aqui do lixão que não está sendo usado eficientemente para produzir energia, o que já nos liberaria aí de importar um pouco de energia. Agora, se você me perguntar se o Brasil não vai nunca mais precisar de gás, aí eu já tenho, acho que demora mais para isso acontecer. Tem gente que defende uma matriz totalmente desfossilizada. Eu acho que vai demorar muito para chegar lá, porque eu acho que o Brasil tem essa característica de usar o conjunto que é importante. Agora, a gente tem um espaço muito grande para reduzir nossa dependência de combustível fóssil. E reduzir até no sentido que o combustível fóssil do Brasil, por exemplo, o petróleo, é um petróleo de baixa emissão de carbono. Então, é um petróleo que, na hora que a demanda do mundo cair, que já está caindo por óleo, o nosso vai ser muito requisitado, porque ele tem uma baixa teor de emissão. Então, eu acho que a gente também não pode cair no modismo de achar que a gente não deve explorar as riquezas do Brasil. A gente deve usá-las, como você disse, de uma maneira mais eficiente. Hoje não está equilibrado. O jogo está desequilibrado para o combustível fóssil, porque a gente foi criado assim, tem muito incentivo no combustível fóssil, etc. O Brasil deve se concentrar e desenvolver aquilo que ele tem de melhor, que é a energia limpa, conjugada com biocombustíveis, etc. e tal. Se um dia vai ser 100%, não sei, mas capacidade existe, entendeu? Capacidade existe. A gente tem o Flex, né, que é uma invenção brasileira. A gente o Flex, o carro, a gente não precisa eletrificar tudo também, não. Esse também é outra coisa. O mundo tem, vamos eletrificar. Para que o Brasil... A gente não precisa de eletrificar. A gente pode usar o Flex aí, porque a gente tem outras potencialidades. A gente não precisa de hidrogênio para fazer energia, porque até seria burrice no caso do Brasil. Pega um tanto de energia limpa, faz hidrogênio para depois fazer energia limpa. Não, a gente já tem energia limpa. Agora, em outros países, o hidrogênio é para fazer energia elétrica. A gente precisa de hidrogênio para descarbonizar outras indústrias, não a matriz elétrica. E aí eu queria ressaltar o trabalho de planejamento. Para isso funcionar eficiente, que é uma palavra que você traz muito boa, porque é a alocação eficiente dos recursos, é preciso conjugar. Nunca vai ser perfeito, mas a busca da perfeição tem que ser constante, porque a gente tem tudo. Então, o melhor jeito de usar tudo é usar tudo na medida certa, né? E essa medida certa, às vezes, é difícil, especialmente porque são investimentos que duram muito tempo. Então, eu, pessoalmente, acho investimentos novos de combustível fóssil deveriam se perguntar muito para que eles existem, sabe? Não estou dizendo que não deveriam ter, mas deveria ter um olhar bem restrito, porque para fazer energia a gente tem outras opções, né? Então, esse é o ponto. E outras opções mais baratas, mais limpas, mais em linha com o mundo está precisando. Então, meu pensamento é bem nessa linha. Mas é bom ter esse conceito na cabeça de eficiência de alocação. Respondendo diretamente, não. Hoje o Brasil, na minha opinião, não está usando eficientemente o potencial que ele tem, mas está caminhando para. Eu estava ouvindo aqui a Cris fazendo um comentário que a energia, nós temos... A gente vê sempre essa confusão, até nos jornais, em relação à questão da matriz. Existe uma matriz que é a matriz elétrica brasileira e a matriz energética brasileira. Quando você fala matriz elétrica brasileira, você está falando só da eletricidade. Isso dá mais ou menos 17% da matriz energética do Brasil. A matriz elétrica do Brasil é bem descarbonizada, está aí perto de 90% de fontes limpas na produção.
hidráulica, solar, a eólica, tá? O próprio biometano. Então, é daí que você vem a nossa eletricidade. A nossa eletricidade é limpa. É o oposto, por exemplo, do que tem na Europa. Então, se você vai falar assim de eletrificação da frota nos Estados Unidos, aí você fala, peraí, eletrificação da frota, mas você está usando gás natural, você está usando carvão. Aqui não. Né? Aqui, mas só que a gente já tem uma frota limpa para carros, mas não para transporte de cargas. Aí esse é um problema no Brasil. A aviação marítimo é um grande problema. Marítimo ainda é mais difícil ainda de descarbonizar, dá mais ou menos 2 a 3% da poluição do setor de transporte no mundo vem do marítimo, transporte de cargas e tudo mais. Então, é mais difícil de descarbonizar. Mas, no Brasil, os nossos caminhões, o nosso transporte de carga pesada, ainda é dependente de diesel, e a gente importa o diesel. Então, amanhã eu vou falar um pouco para vocês, vou mostrar os números, para vocês perceberem que a gente já tem as soluções prontas, a gente já consegue prospectar alguns caminhos de descarbonização, rotas de descarbonização para a produção brasileira. E aí a gente já vai... isso dá um reflexo fantástico em relação a outros problemas que a gente vai enfrentar, como o CBAM, que é uma barreira alfandegária que vem da Europa em cima da produção do Brasil. Aí amanhã eu mostro para vocês sobre isso também. Tá? A gente vai conversar sobre esse cenário global, né, saindo do nosso para o global, para a gente conseguir entender aonde a gente pode mexer. 55% da nossa matriz energética é fóssil ainda no Brasil. E a gente só ouve falar, não, mas ele é tão limpo, é porque está falando da matriz elétrica. Comparando com o mundo, a do mundo é 85% de fontes fósseis, a do Brasil entre mais ou menos 54%, 55%. Então, a gente já sai de um lugar melhor. É como se você estivesse, né, nas Olimpíadas, tendo a possibilidade de sair lá na frente, na hora da corrida, né, em relação aos demais. Vai ter que correr. Se você não ficar parado, os outros vão correr, vão te passar. Entendeu? Então, é isso que a gente está falando aqui. Quais são as soluções para a gente não perder esse momento? Como diz nos Estados Unidos, né? A gente fala muito do momento. Então, esse momento a gente não pode perder. E vocês é que vão estar liderando, viu? Essas soluções todas aí. Vão colocar em prática, tá bom? Então, acho que estamos encerrados, né? Estamos encerrados. Vou desligar aqui, agradecer a presença de todos, dizer que estamos esperando e agradecer de todo o meu coração a professora Maria João, grande amiga, queridíssima. A gente já faz trabalhos há muitos anos. Vendo aquela planilha ali, temos tanta coisa junto. Vamos fazer as fotos, assim, a gente mostrando a gente envelhecendo, né? Porque da primeira foto... Melhor não, né? Melhor não. Né? Mas realmente é uma parceria assim, muito boa. Obrigada, temos os nossos livros, né? E os outros projetos que a gente está fazendo. Então, eu vou mandar livros. Estou muito feliz. Tá? E a partir de amanhã também vamos ter sorteio de livros. Tá? Então, vou mandar vários. Venham mesmo para que a gente possa ter essa interação, todos nós. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.